Olá, meus queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa campanha de 31 dias de oração e de semeadura. Nós chegamos ao 17º dia da nossa campanha, isso é maravilhoso. E a leitura bíblica sugerida para hoje é Êxodo, capítulo de número 3. Por favor, leia o texto todo. O nosso versículo de destaque é o versículo de número 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. É muito importante que você pare e pense comigo a respeito desta porção maravilhosa da palavra de Deus. As palavras que eu acabei de ler para você, elas foram ditas pelo próprio Deus para o seu servo Moisés. Em algum momento da vida dele, Moisés sentiu que ele deveria ser a pessoa escolhida pelo Senhor para livrar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Se você conhece um pouquinho da história, você sabe que esse despertamento aconteceu quando ele ainda estava no palácio de Faraó, vivendo como se fosse filho dele. Eu gostaria até que você lesse, por favor, essa história inteira, porque ela é rica em detalhes e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Quando você estiver lendo, você vai perceber que nesse momento de despertamento, Moisés não compreendeu exatamente o que Deus queria dele. E ele tentou fazer com as próprias mãos, segundo a sua própria força, até que ele descobriu que Deus tinha um plano melhor, um jeito melhor de tornar aquele propósito uma realidade. Eu queria encorajar você a buscar conhecer esse modo melhor de Deus, que com certeza vai ser decisivo para que os planos do Pai se estabeleçam na sua vida. E você pode confiar plenamente em Deus, porque Ele vai revelar para você tanto o tempo quanto o modo. Nós estamos vivendo debaixo dessa palavra profética, o tempo de Deus e o modo de Deus. Essas duas coisas combinadas com sabedoria, resultado garantido. Mas é importante que você seja sensível para essa orientação do Senhor. Foi Salomão quem escreveu isso em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo de número 5. O sábio discernirá tanto o tempo quanto o modo, como deve fazer todas as coisas seguindo a direção do Senhor. O próprio Senhor planejou um novo encontro para esclarecer para o Moisés de que maneira as coisas iriam acontecer. Você deve conhecer um pouquinho da história bíblica e sabe que um dia a sarça ardeu no deserto e Deus se manifestou para Moisés, conversando com ele, esclarecendo para ele aquilo que até então ele não entendia perfeitamente. O coração impulsionava, mas ele não discernia e não sabia como aquilo iria acontecer, porque o plano de Deus é muito mais alto, os propósitos de Deus são muito mais profundos e era necessário que o próprio Deus esclarecesse. Eu creio no meu espírito que da mesma forma como Deus fez com Moisés, Ele está fazendo com você. Ele continuará guiando os seus passos, ainda que seja nesse deserto. E quando eu falo deserto, eu estou falando de uma jornada, do momento em que Deus se revela até nós tornarmos experimental tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que foi profetizado sobre a nossa vida. Para isso, querido, é preciso disposição para seguir a nuvem durante o dia e também a coluna de fogo durante a noite. É uma expressão profética para você entender que tanto de dia quanto de noite, quando há clareza ou as coisas ainda não estão tão claras, ainda meio confusas, o Senhor permanecerá fiel, conduzindo seus passos, direcionando sua vida, inspirando suas escolhas e decisões, para que você consiga encontrar a direção certa, o caminho. Para isso, claro, vai ter que ser paciente e perseverante. A nuvem não vai no nosso compasso, não é? A coluna de fogo não se move segundo o desejo do nosso coração, mas segundo os planos e propósitos do Pai. Nesse aspecto, é preciso dependência, confiança. Eu tenho certeza que você vai encontrar a direção certa, você vai alcançar esse alvo em nome do Senhor Jesus, até porque a lei de Deus, ela não está gravada numa tábua de pedra, como foi com o Moisés quando ele subiu o monte. Ela está na tábua do seu coração. E é por isso que a sua experiência com Deus vai ser muito mais profunda do que a experiência do Moisés. Ele viveu na lei, você está na graça do Senhor. E eu creio que há
uma palavra revelada, falando no íntimo do seu coração, e é a direção do próprio Espírito Santo. É importante que você ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito de Deus está falando para a sua igreja, para o seu povo, para a sua casa, para a sua vida, para você particularmente. Essa é a palavra profética para hoje. Há uma palavra revelada, ela está no íntimo do seu coração, e ela é a própria direção do Senhor. Um dia, Salomão escreveu em Provérbios 20, no versículo 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso é fundamental que você entenda. O seu espírito, ele tem capacidade de, unido com o Espírito Santo, comunicar a direção, a instrução, a revelação. Então, é como se fosse uma bússola dentro do seu peito, e você vai sentir a inclinação, porque Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Então você vai sentir a inspiração, a inclinação, virar sua mente ao seu coração. É claro, nunca que uma direção de Deus vai ser a parte da palavra escrita. É muito importante que você entenda que a palavra revelada, a profética, e a palavra escrita, que é a Bíblia, o livro, elas caminham juntas. É claro que o Espírito, ele é vivificado pelo próprio Espírito Santo, tem essa capacidade de nos orientar. Eu não estou falando da carne, nem estou falando do espírito humano. Eu estou falando do seu espírito renascido com a ação e a operação do Espírito Santo, trazendo luz, trazendo direção. O Espírito Santo, ele trabalha assim. Ele acende a lâmpada e depois ele vai caminhando na frente e você vai seguindo à medida que o Senhor vai clareando cada passo. Você vai tomando decisão e ele vai testificando, ele vai confirmando lá dentro do seu coração. É isso. Siga em frente. Eu não compreendo, eu não entendo claramente. Claro, você está sendo levado passo a passo. É assim que o Espírito de Deus vai construindo a nossa fé, vai nos guiando na direção de seus planos, propósitos, daquilo que eu chamo de vontade perfeita. Eu não canso de dizer que dentro da vontade de Deus não há fracasso, mas fora também não há sucesso. O Moisés entendeu isso ao longo do caminho, quando ele sentiu aquele impulso de ser o libertador. A coisa não começou ali, para ele levar o povo à experiência de libertação e ele mesmo viver em liberdade. Foi todo um caminho, foi todo um processo. E é isso que eu quero que você entenda. Você está num tempo de cumprimento de promessas e profecias. Não é tudo aquilo que você vai viver de uma vez. Você vai vivendo no dia a dia, uma nova experiência. Deus vai acrescentando, vai acumulando. Você vai experimentando da profundidade, tanto da revelação, quanto da experiência, quanto do conhecimento, quanto da graça. Em todas as áreas da sua vida, Deus vai liberando medidas maiores, porções maiores. E é nisso que você vai experimentando Deus de uma maneira pessoal, às vezes individual, às vezes familiar, às vezes financeira. A verdade é que em todas as áreas da sua vida, você vai experimentar medidas, porções. Elas sempre são perfeitas. Você não vai sentir falta de nada porque o Senhor é o teu pastor. É Ele quem está te conduzindo, é Ele quem está te guiando, e que guiado por Deus, essa palavra é boa, guiado por Deus, eu tenho certeza, você vai alcançar o alvo, o objetivo, a resposta, a conclusão daquilo que em nome de Jesus eu estou profetizando, vai ser concluído, e é em vitória, para a glória do Senhor e para a sua alegria. Vamos orar juntos? Pai, nós somos verdadeiramente guiados pelo Teu Espírito Santo, é por isso que nós não andaremos confundidos. O nosso coração é como uma lâmpada nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor vai inclinando o coração dos Teus filhos nessa campanha de oração. Depois de 17 dias, eu creio que ele está mais quebrantado. Aquela luz que começou, que nasceu como um fachozinho, agora ela está se tornando mais intensa. E muitas coisas não compreendidas estão sendo esclarecidas. A verdade, Deus, é que a Tua glória é ocultar e a nossa é descobrir aquilo que está no oculto. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para essa vida, para essa família. Eu digo, Deus, que essas coisas grandes, elas estão relacionadas a todas as áreas da vida. Espírito, alma, corpo, família, finança. Eu digo planos, projetos, propósitos. Tudo isso está diante do Senhor em oração, sendo regado,
cultivado. E eu creio que essa colheita vai ser surpreendente. Eu creio, Deus, que o Senhor tem feito e fará coisas maiores e melhores de tudo aquilo que nós temos pedido, além de tudo aquilo que nós temos imaginado, porque esse é o teu jeito. E Deus, nós nos rendemos ao teu jeito, ao teu governo, ao teu controle, porque nós confiamos em ti. Em paciência nós esperamos, em confiança e perseverança nós permaneceremos. Nós atravessamos o meio da campanha e nós vamos chegar até o final, em nome do Senhor Jesus, tendo os despojos desta guerra, as respostas destas orações, o fruto e o resultado da nossa colheita, da nossa semeadura e da nossa colheita. Eu creio, Espírito Santo, que essa colheita é por um tempo determinado, e esse tempo é esse que nós estamos vivendo agora, debaixo da unção, da palavra revelada, da inspiração do teu Espírito. É o que renova a nossa força, é o que nos encoraja. Eu ouço no meu espírito uma palavra dizendo: não desista, porque essa resposta o Senhor já liberou, e vem descendo lá do alto, vem do Pai, de quem nós esperamos toda boa dádiva e todo dom perfeito. O Senhor é um Deus maravilhoso, e de mãos levantadas e coração quebrantado, nós dizemos sim, nós aceitamos ser guiados, e nós continuaremos guiados no nosso destino, no nosso propósito, dentro da tua vontade perfeita, perfeita em todos os sentidos. Por ela eu já te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, Deus maravilhoso que sempre é comigo, conosco. Obrigado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu quero encorajar você a permanecer em fidelidade, dentro da campanha, fora dela. Teu propósito é com o Senhor, e você vai viver isso intensamente, em nome de Jesus. Um grande abraço, permaneça abençoado e fiel. É assim que nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém?